Fala galera, boa noite, seja bem-vindo a mais um Culto da Uai, ou melhor, ao Culto da Uai. Já se acomoda aí no seu sofá, esquece tudo que você tá fazendo, deixa as coisas de lado, o telefone, só foca aí na TV, aumenta o volume, chama geral, compartilha o link aí, manda no WhatsApp, no Instagram, manda pra todo mundo, valeu? Em Salmos 47, de 6 a 7 diz: cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, louvem a Deus com canções, pois Ele é o Rei do mundo inteiro. E agora vamos com a nossa banda R828. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em
é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém? Quero ler uma passagem com você, está lá em Salmos 23, 37, do 23 ao 24, o Senhor diz: o Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantar. Então, põe suas esperanças no Senhor, que a gente vai chamar Ele. Divulga no Twitter. Que o pastor Cleodair amassa. Então, vem com a gente, que é Ele na pregação. Abre o seu coração para o que Deus ele quer te falar, para a mensagem que Ele vai trazer. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por esse momento, Pai, que em nome de Cristo, Pai, o Senhor possa abrir os nossos corações, Pai, derramar sobre nós o Teu Espírito, Pai, que discerne tudo que vem do alto, Pai. Que nessa pregação possamos encontrar, Deus, o conforto, encontrar a Tua voz, Pai, que ela nos guie, Pai, para os Teus caminhos, pois a Tua promessa é que os que estão caídos se levantarão, Pai, e os que estão no Teu caminho permanecerão firmes, Pai. Então nos ajude, Pai, a nos manter nos Teus caminhos, Pai, em nome de Cristo. Deus abençoe a nossa palavra. Amém. Amém. Efésios 6:14. Deixa eu achar aqui primeiro no meu. O que aconteceu que eu não tô? Ali tá na NVI. Eu quero ler na versão 1. Espera aí que eu vou achar. Achei. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se, colocando o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Nós sabemos que Paulo, quem estava aqui na sexta-feira do dia, não da que passou agora, na outra, quando a gente começou essa série aí, quem estava aí? Levanta a mão. Então, quem estava aqui lembra que eu fiz uma introdução bem básica sobre os motivos que levaram Paulo a escrever essa carta aos Efésios. E aí eu quero só lembrar algumas coisas dessa introdução que eu fiz, porque são pertinentes para a gente entender por que essa carta ainda continua falando com a gente. Essa carta foi escrita aproximadamente no ano 60, 65, alguns outros teóricos vão dizer 68 depois de Cristo. Bom, uma carta que foi escrita por um dos principais líderes do cristianismo daquela época, e ela ainda faz sentido mais de 2000 anos, há quase 2000 anos depois, pleno século 21. Uma carta que foi escrita no primeiro século, e quando a gente lê, ainda faz sentido no século 21, 20 séculos depois, e esse texto ainda continua falando comigo e continua falando com você. Por quê? Que mistério é esse? Por que a Bíblia, mesmo sendo escrita há tantos anos atrás, continua sendo atual? E aí é que está o segredo. Quando nós vamos ler um texto bíblico, a gente tem que ter em mente que nenhum desses textos foi escrito pensando na gente. Nenhum. Nem do Antigo, nem do Novo Testamento, nem a carta de Efésios, como o nome já diz, carta de Paulo a quem? Aos Efésios.
os Efésios, ele se refere aos cristãos que moravam na cidade de Éfeso. Essa carta não foi escrita aos cristãos do Rio de Janeiro. Essa carta não foi escrita, carta de Paulo aos cariocas. Mas por que a gente lê e faz sentido? Bom, porque a gente continua cometendo os mesmos erros. Simples. Dizem que a modernidade trouxe muitos avanços, mas no quesito humanidade a gente continua se comportando da mesma forma, da mesma maneira que os nossos antepassados de mais de 2000 anos atrás. A gente continua cometendo os mesmos erros. Por isso que quando a gente lê um texto como esse, que diz que a gente precisa se manter na verdade, isso faz muito sentido para a gente. A gente não evolui em hipótese alguma, nem como espécie e nem em pensamento. Por isso que quando a gente lê essa carta, ela faz sentido para a gente, mesmo ela não ter sido escrita para nós. Então Paulo escreve aos crentes, à comunidade de fé dos Efésios, para exortá-los a partir dos erros que eles estavam cometendo. E isso vale para a gente. E aí a gente começa a refletir à luz disso. O que o autor quis dizer para quem ele escreveu? Primeira pergunta: o que Paulo queria dizer para aqueles caras, aquelas pessoas lá em Éfeso naquela época? O que ele queria dizer? Por que ele estava dizendo isso? Por que ele estava exortando isso? É isso que a gente tem que entender num texto bíblico quando a gente lê. Porque senão a gente vai ficar fazendo o que muita gente faz, trazendo interpretações variadas. Certa vez eu ouvi alguém dizer assim: a Bíblia tem várias interpretações. Outra vez eu ouvi alguém dizer assim: a Bíblia é um livro sensacional, porque ela permite que cada um interprete do seu jeito. Duas pessoas que disseram praticamente a mesma coisa, que resumindo, disseram nada. Estão enganadas nos seus próprios pensamentos. A Bíblia não tem várias interpretações. A Bíblia tem uma interpretação. E como que a gente descobre essa interpretação? Descobrindo ou tentando descobrir o que o autor do texto quis escrever aos seus destinatários. Então o nosso desafio aqui é tentar entender por que Paulo escreveu essa carta aos crentes de Éfeso. E depois que a gente faz esse exercício, a gente vai então aplicar para a gente hoje. Opa, peraí, os carinhas lá do primeiro século faziam as mesmas, eu vou levar bronca depois, M's que nós fazemos hoje. Não mudamos em nada. O único detalhe é que essa carta chega para eles no momento. A gente já tem essa carta há mais de 20 séculos. A gente já tem esse texto há mais de 20 séculos, e que a gente pode ler e entender. E Paulo, ele está falando de luta, porque o contexto é de luta, e luta mesmo, de guerra. Por isso que ele vai usar de algumas ilustrações no texto. É guerra de verdade. É contexto em que o povo está sendo oprimido pelo Império Romano. E qual é a forma que o Império Romano usa para combater a violência? Com violência. Quem já ouviu falar do termo Pax Romana? A Pax Romana dos romanos era uma lei do Império que dizia o seguinte: tem que ter paz aqui, custe o que custar, mesmo que seja a base da paulada, mesmo que seja a base de enforcamento em praça pública, de açoites, a gente tem que manter a paz a partir da violência. Por isso que Jesus vai dizer que a minha paz eu vos dou, não a paz que o mundo vos dá. Ele está falando dessa paz, essa paz que é trazida a partir de violência, que é manter o povo todo calminho a partir da chicotada. Então é o Império Romano, ele age assim.
E o Império Romano é o exército mais sofisticado daquele momento. É o exército que é temido por todos os outros, porque ele tem um equipamento de última geração, última tecnologia, que garante a ele ser vou mudar a palavra, depois eu vou levar bronca. Não? Que permite ao império se tornar tão terrível e temível, que é a armadura. A armadura do soldado romano já trazia uma potência. Lembra que eu falei da primeira vez do capacete? O capacete o soldado ele tem um limite de altura. Por exemplo, eu tenho 1,74. Fora, tchau. Não serve para ser soldado. É de 1,76 para cima. 1,76 ainda ficava na dúvida, mas como tinha que ter contingente, não, vem para cá que a gente vai fazer um exercício aí para você espichar um pouco mais. Mas 1,74 estava fora, descartado. No máximo eu ia limpar lá o canhão. Mas ficar com uma lança lá, com um soldado, andando no meio do povo, o povo olhava aquele capacete grandão e falava, nossa, é um gigante. E aí Paulo traz uma outra figura. A figura... Pois é, não, mas é primeiro século. Já tinha a lança de fogo. É isso aí que eu quis dizer. Era isso aí que eu... Mas na verdade eu disse isso, vocês aqui ouviram o canhão. Eu disse foi isso. Quem ouviu o canhão aí? Aí, tá errado. Dá uma limpada no ouvido aí, tá ouvindo ruim. Eu não... sem caô, né, gente? E aí o cara agora, Paulo vem trazer uma outra figura, que é o cinto. Então ele vai dizer, olha, use o cinto. Que cinto é esse? O cinto da verdade. Por quê? O cinto, nessa armadura do soldado romano, ele tem uma função essencial. Sem o cinto, é impossível ele manter a sua armadura em uma situação em que ele não seja ferido, ou mesmo que ele não consiga nem andar, porque o cinto é que dá ajuste e segura todos os outros aparatos da armadura. Sem o cinto, o cara não tinha como sair, nem do quartel general, porque o cinto é que dava a amarração naquela armadura. Toda a armadura ficava firmada nesse cinto. E aí Paulo diz o seguinte, olha gente, vocês, meus amigos, para eu tentar não ser muito agressivo aqui nas minhas palavras, eu vou tentar direcionar o texto para quem o texto foi escrito, tá bom? Aí a gente vai usando aqui aquilo que vai cabendo. Opa, essa carapuça tá comigo. Opa, essa tá comigo, essa tá comigo. Vocês vão colocando aí. Mas o Paulo está dizendo aos irmãos lá de Éfeso o seguinte: meus queridos, vocês querem de fato serem seguidores e seguidoras de Jesus? É isso? É isso mesmo que vocês querem? É isso mesmo que vocês dizem ser? Então olha só, use o cinto da verdade. A sua vida precisa estar amarrada, paramentada, são os universitários, na verdade, pautada na verdade, assegurada na verdade. Porque na vida, a luta que nós vamos ter vai além dos dramas que nós temos, e que são muitos, e que são válidos. Por exemplo, a luta que você hoje
tenta combater ou combate pode não ser a mesma que eu luto. Você pode lutar, por exemplo, contra as suas emoções. É uma luta. Você pode lutar contra a sua ansiedade. É uma luta. Você pode estar tendo uma luta nesse exato momento que não é só sua, mas são dos seus. Uma luta financeira. Os recursos não estão tão fartos, ou eles não estão completando aquilo que precisa em casa. Talvez a sua luta é uma doença que alcançou a sua casa. Então essas lutas, esses dramas são muito válidos, e a gente precisa ter força para superar essas diversidades. Mas Paulo está chamando a atenção para uma luta que o inimigo se torna pior. Primeiro, é o invisível. É uma guerra sobrenatural. E o segundo ponto que Paulo vem chamar é que, às vezes, nós temos que lutar contra nós mesmos. Sabe, nós somos o inimigo a ser combatido. O eu, esse eu que vive aqui, que insistentemente me tenta lançar e jogar para mais longe possível daquilo que nós podemos chamar de uma vida que reflita Jesus. E todos nós passamos por isso. Não há nenhum justo sequer, a Bíblia diz isso. Então, mesmo que eu seja pastor, não significa que eu seja mais santo do que você. Mesmo que você frequente todas as programações da UAI, que você participe de todas as vibes, que você venha no culto toda sexta-feira, que você leia a Bíblia todo dia, que você ore todo dia, não significa que você não tenha que lutar contra você mesmo, contra as suas paixões, contra os seus desejos. E essa luta, Paulo está dizendo que ela é sobrenatural. E aí fica difícil. Quando você vai assistir um filme de guerra, uma série, quais são os inimigos mais difíceis de serem derrotados? Aqueles que não são vistos. Vocês já vocês já estudaram isso com certeza, né? Quando os Estados Unidos lutou contra o Vietnã. Pequeno exército, isso não é ficção não, isso é realidade. Os Estados Unidos foram derrotados pelo exército do Vietnã. Vocês conhecem essa história? Vietnã é um país que cabe aqui na minha mão. Por que eles foram derrotados? Porque o inimigo era quase invisível. Os caras conseguiam ficar invisíveis no meio da floresta. Não teve potência, não teve tecnologia que conseguisse superar aquele pequeno exército. Parece até a história lá do povo de Israel contra a cidade de Ai, porque é invisível. Essas lutas que eu mencionei, elas não deixam de ser legítimas, mas nós temos que nos apegar também, nos atentar contra essa que é o inimigo, é invisível. E Paulo ele vai falar sobre esse cinto da verdade, porque esse cinto ele é usado para segurar essa armadura. Então ele vai fazer essa alusão que nós devemos utilizar o cinto da verdade. Agora, por que nós temos que usar o cinto da verdade, gente? Porque a mentira ela não condiz com uma prática cristã. A mentira não condiz com a prática cristã. E isso é algo que a gente às vezes deixa passar despercebido, porque parece que a mentira faz parte do nosso cotidiano. A sociedade de hoje inventou até a mentira do bem. Não, foi uma mentira, mas foi para o bem. Eu menti para o bem da pessoa, então está tudo tranquilo. A sociedade também, ela inventou um critério de pecado. Inventou, gente. E a gente cai nisso. A gente cai na ideia de que existe pecado que está num nível menor
e que existe pecado que está no nível médio e existe pecado que está no nível superior. Esse aqui, ó, se cometeu esse, não tem nem julgamento, já dá chega para lá, já cai direto no inferno. E a gente acredita nisso. A gente é tão moldado com essa prática da mentira que dificilmente a gente passa um dia sem mentir, seja para alguém ou seja para nós mesmos. Tem gente que conta tanta mentira que ele mesmo acredita na mentira que ele contou. Tem gente que está tão apegada nessa prática de mentir que ele sabe que é mentira o que ele acabou de contar, mas ele acredita que é verdade. E aí a gente vai moldando as nossas atitudes nisso. A gente vai vivendo uma vida cristã fake. Aliás, tudo passa a ser fake. A minha vida passa a ser fake, a minha religiosidade passa a ser fake. Eu passo a ser fake. Porque nem sempre a gente está disposto a mostrar para as pessoas quem de fato nós somos. E às vezes a gente não quer mostrar nem para Deus quem de fato nós somos, como se nós dele pudéssemos esconder isso. Então o que Paulo fala para esse povo há mais de 20 séculos atrás serve para a gente hoje, para a gente manter-se com o cinto da verdade. Ou seja, a nossa vida tem que estar moldada, tem que estar firme na verdade. Senão o nosso discurso passa a ser inválido, porque nós fomos chamados para serem semeadores da verdade. Por exemplo, eu sei que isso não acontece aqui, tá, gente? É só uma suposição. Quando você cola na prova lá da escola ou da faculdade, você está mentindo para você mesmo. Ninguém viu, mas você viu, você sabe que você não tirou aquela nota que você recebeu, porque você mentiu para você mesmo. Quando vocês armam os esquemas, que eu sei que armam, né, de dormir na casa de um para a casa do outro, que vai dormir lá, mãe, eu vou dormir lá na casa da fulana, que é minha amiga, e eu vou dormir na casa do fulano, e de lá dessa casa do fulano, vai para outro lugar. A gente só vai dormir, vai nada, você sabe que não vai, está mentindo para você mesmo. E aí como que a gente vai discorrer uma vida que seja realmente firmada naquilo que Deus nos ensina que devamos ser? Como é que a gente vai entender isso? Se a gente mente para a gente mesmo. Como é que a gente vai entender isso se a gente vem para cá, a gente presta o nosso culto a Deus, a gente se arrepia, a gente se emociona, a gente se ajoelha, mas quando a gente sai dessa porta para fora, a gente volta à nossa vida mesquinha, como se a vida de verdade com Deus só se resumisse aqui nesse lugar. Como que a gente pode dormir sabendo que por culpa nossa alguém pode estar sofrendo por uma mentira que eu construí? E a Bíblia, ela usa alguns textos que nos ajudam a entender como que essa prática da verdade ela é necessária para todo mundo, para mim, para você. Que tem alguns ditados, né? Mentira tem perna curta. Mas tem um texto bíblico que melhor se aplica nisso. É que um abismo chama outro abismo. Qual é aquele filme que a gente assistiu daquele cara que se envolveu no acidente e mentiu? Eu não lembro o filme, depois eu vou lembrar, mas agora eu não vou lembrar. Se ela não lembra, então esquece.
Mas o filme, ele retrata exatamente isso, sabe? O cara, ele se envolveu num acidente, simples. Acidente. O carro bateu, a pessoa se machucou gravemente, e aí veio outro carro, parou. Ao invés dele falar, não, a gente se envolveu num acidente, o meu carro bateu no carro dele, o carro dele saiu da pista e ele está gravemente ferido, então me ajuda aí a chamar o socorro e tal, o SAMU, sei lá o que. Não, o cara mentiu. Contratempo, é isso aí mesmo, o cara mentiu. A partir daí, gente, o filme desenrola em uma mentira atrás da outra, ao ponto que, para sustentar a mentira que ele começou lá atrás, ele teve que botar o cara semi-morto. Quase. Não vou dar spoiler não, assista, Contratempo, você vai se lembrar do que eu estou falando aqui. Uma mentira puxa outra mentira, um abismo puxa outro abismo. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, é que a verdade é aquilo que é consistente com a mente, com o caráter da pessoa. Mantenham-se firmes com o cinto da verdade. É isso que Paulo está dizendo para mim e para você. Cara, olha só, você tem que ter consistência da verdade na sua mente, no seu caráter. É isso que ele está dizendo. Nós somos um caráter que é pautado na verdade ou na mentira. Aí tem um texto, João 4:24. João 4:24, é uma mágica, aparece ali quando eu falo. Só que tem um delay, porque a minha fala vai lá, aciona lá o sistema e volta para cá. João 4:24, às vezes eu tenho que falar mais de uma vez, porque o sistema tem que ouvir claramente qual é o texto, mas é João 4:24, né? Vai lá e volta, está aqui, ó. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Cara, João está falando uma coisa muito básica, que às vezes a gente passa despercebido, porque a gente está focado só na primeira parte, a gente está focado na adoração, mas João, ele está falando de um estilo de vida, de verdade. Quando ele diz que Deus está procurando quem o adora em espírito e em verdade, ele está dizendo exatamente o que Paulo está dizendo aos Efésios, que nós temos que nos cingir dessa verdade. E quando nós adoramos Deus com toda a nossa verdadeira devoção, só aqui nessas quatro paredes, nós estamos sendo mentirosos. A nossa vida precisa revelar uma adoração a Deus, fora daqui da igreja, fora daqui, não aqui, lá na sua escola, lá na sua família, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, lá onde você estiver, você precisa revelar a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que João e Paulo estão trazendo essa necessidade da gente viver uma vida pautada na verdade? Sabe por quê? O nosso amigo João vai lembrar uma outra coisa que às vezes a gente esquece. João 8:44. Vamos ler? Para vocês acordarem um pouquinho? Vou deixar vocês lerem, vamos lá. Quem vai começar? João, ele está trazendo uma fala de Jesus aos fariseus, aos hipócritas. Está dizendo: o pai de vocês é o diabo, porque vocês são mentirosos tanto quanto ele é. O pai da mentira é o diabo. Por isso que a mentira, ela não deveria fazer parte do nosso conceito de vida, se nós realmente queremos ser verdadeiros adoradores. E aí,
Paulo, ele vai exortar que nós devemos usar então essa verdade nas nossas relações, sermos verdadeiros uns com os outros. Olha, eu vou confessar um pecado. Vou confessar um pecado. Não se escandalize, gente, mas eu vou confessar um pecado. Fui a Petrópolis hoje, esse não é o pecado, tá? E a Petrópolis. Fui a Petrópolis hoje com Denise e a gente foi almoçar. Aí estava uma chuvinha, a gente parou o carro, no estacionamento assim um pouco distante, a gente voltou, que a gente estava decidido a almoçar em um restaurante, e a gente voltou em direção a esse restaurante. E aí eu estava andando assim com Denise, aí tinha uma pessoa saindo da loja e a outra estava entrando. Aí uma falou para a outra assim: oi, querida! Oi, meu amor! Oi, que legal! E eu passei, falei para Denise: falsidade. Tá, gente, eu julguei, né? Mas era uma brincadeira também, mas não deixou de ser. Às vezes a gente é assim, é oi querida, é oi amorzinho, é oi não sei o quê, quando a gente está de frente um com o outro, mas quando está distante, começa a falar mal uns dos outros. Isso somos nós. Cara, isso é tão sério que a gente se reúne, vai para a praia, chama seus amigos, suas amigas, vamos para a praia, vamos. Senta ali 5 minutos, começa a conversar. Não consegue conversar sem fazer fofoca da vida de alguém. Eu desafio, se você consegue. Eu desafio, se você consegue. Vamos almoçar, vamos no cinema, vamos em tal lugar. Você senta para conversar com seus amigos. Vocês têm 1001 assuntos para conversar entre si, mas vocês sempre trazem alguém que não está na roda de conversa, e geralmente o assunto, essa pessoa, se ela chegar, todo mundo se cala. Opa, vamos mudar o assunto agora. Chegou. Vou falar algo pesadíssimo. Todas as vezes que você faz isso, aquele texto de João é para você. Isso é mentiroso, é mentirosa. Você não está cingindo a sua vida com a verdade. Então nós precisamos assumir a nossa postura daquilo que nós queremos ser. Se é isso que a gente quer ser? Cristãos fakes. Eu lembro numa época, olha só, eu sou torcedor raiz, tá? Gente, estou terminando, tá? Terminando. Eu sou torcedor raiz. Eu sou da época em que um tal jogadorzinho de futebol, que foi contratado pelo Flamengo, e numa entrevista foi questionado porque ele não estava jogando bem, e ele disse o seguinte: olha, eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo. Quem sabe, quem lembra disso aí? Só eu? Tu lembra? Tá? Eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo. Parece que a gente está nessa vibe aí, tá? Vou fingir que acredito nisso aí, e vou fingir que vou ser cristão. E aí a gente vai desenvolvendo uma vida de relações mentirosas. E aí uma característica dessa geração, desculpe falar dessa forma, mas não sou eu que estou dizendo isso. Uma característica dessa geração é o descarte das relações. Troca de amigo e de amiga assim, ó. Não serve mais para ser meu amigo, não serve mais para ser minha amiga, não serve mais para ser o meu crush, não serve mais para ser meu namorado, minha namorada. E aí as relações, elas passam a ser descartáveis. Jeremias 17:9 nos ajuda a entender um pouquinho por que a gente vive dessa forma, mesmo sabendo que é errado e mesmo tentando não viver dessa forma. Tem um delay, tá, gente?
Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Sabe por que Jeremias está falando do coração? Porque é a forma que a fé judaica desenvolve o seu pensamento. O coração, de uma forma ilustrativa, é o centro daquilo que nós somos. Mas nós sabemos que o coração, a única função do corpo humano que ele tem é bombear o sangue para dar vida para o corpo humano. Ele não é o centro das nossas emoções. O centro das nossas emoções é o cérebro, que vai ativando tudo. Então volta o texto. Então a gente pode trocar o coração pela mente, né? A mente é mais enganosa que qualquer outra coisa. É uma doença incurável. Quem é capaz de compreender a nossa mente? Primeiro que a gente não controla o que a gente pensa, né? E a gente pensa cada besteira, né? E a gente não controla. Jeremias está dizendo que é enganoso. Aquilo que a gente acha que pode ser, não é. E o que mais tem no nosso meio é o tal do achismo. Tem gente que sai de igreja e troca de igreja porque por que você não fala? Eu acho que não está legal. Você bota uma roupa, acha que não está legal. Denise não tem esse problema, qualquer roupa que ela colocar vai ficar bonita, mas às vezes ela bota uma roupa e aí, por que tirou? Eu não gostei. Eu falei, não, tá bonita. Em contrapartida, tem gente que pode mudar de roupa 10 mil vezes, que não vai melhorar muita coisa, né, meu caro amigo? Não melhora. Mas vamos lá, para terminar, Efésios 4, 25, eu termino aqui. Conselho de Paulo. Vamos lá, todo mundo? Ficou ali, aqui aconteceu um delay, um eco. Estava aí um eco. Eu estava falando ali, estava saindo ali, dali para cá, né? Vamos falar de novo agora, todo mundo. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Gente, se tem algum lugar que a gente tem que começar, é entre nós. A gente precisa ser mais verdadeiros uns com os outros, deixar de fingir o que nós somos, o que nós sentimos. É muito comum eu perguntar, e talvez você já viveu essa experiência comigo. Eu passo por você e pergunto: e aí, tá tudo bem? Tá. Você sabe que não tá. Você sabe que não está nada bem. E às vezes eu ou qualquer outra pessoa consegue perceber que não está nada bem, mas você insiste na mentira de que está bem. A gente precisa estar mais disposto a conviver em um ambiente da verdade na nossa casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos, sendo realistas, falando dos nossos sentimentos, das nossas frustrações, compartilhando as nossas lutas, as nossas dificuldades, porque há uma característica também dessa geração que vocês fazem parte, que é a característica do isolamento, em que você está sofrendo assim horrores, mas você insiste em sofrer sozinho. Você se tranca no seu quarto, bota o fone de ouvido para não falar com ninguém, e você quer seguir nessa vida que você sabe que é uma vida de mentira, forçando uma alegria que na verdade por dentro é só tristeza. E aí às vezes dentro de casa mesmo a gente vai percebendo que as coisas não estão legais, e a gente vai fingindo que está tudo legal. Isso em casa, aqui.
E aí sabe o que acontece? Quando a gente não está bem com alguém que é da nossa comunidade de fé, a gente às vezes pensa, nossa, aquela pessoa precisava ouvir isso, mas a gente não vai lá falar para essa pessoa, a gente fala para outra, como se aquela outra pessoa fosse responsável para enviar essa mensagem lá para outra. A Bíblia nos ensina que quando nós temos alguma coisa contra um irmão, que a gente tem que ir no irmão e tratar diretamente com ele. É assim que a Bíblia nos ensina. Isso é verdade. Isso é vida cristã de verdade. Não vai resolver o problema se você contar para o outro o que a outra pessoa te fez. Você tem que falar para a pessoa que te fez uma maldade, que fez você sofrer, que magoou. É para ela que você tem que dizer. Você tem que se fortalecer, de cingir essa verdade e dizer, olha aqui, ó, eu quero ter um papo reto contigo, com todo amor, mas também com toda ira. Nós tivemos um colega lá no seminário que ele, jogando futebol lá, ele desentendeu com um cara. Colega de seminário, estão lá para estudar, para se formarem pastores. Tem um estádio lá, aqui ó, o nome do estádio era Estádio do Pecadão. Eu posso dizer, tem prova, que eu joguei lá uma vez, numa confraternização de churrasco, uma vez. Eu não fui para o seminário para jogar futebol, fui para estudar. Mas estava lá tendo um futebol. À tarde, você escutava as pessoas que moravam lá, você escutava os caras gritando, falta um, falta um. Você olhava lá, tinha 2, 3 no campo, tá? Era chamando o pessoal. Ele desentendeu. Irmãos em Cristo, futuros pastores, ele desentendeu com o cara. Sabe o que ele disse para o cara? Ele disse assim, meu espírito te ama, mas a minha carne, não vou nem completar o que ele disse, tá? Vou deixar a imaginação de vocês percorrer a mente. Às vezes nós precisamos sentar com alguém que tem nos causado mal, que tem nos ferido, sentar e bater um papo reto, sabe? Olha, o que eu tenho para falar contigo é tão sério que antes de falar, eu queria orar. Vamos orar. E depois falar tudo que você precisa falar, mas falar para quem tem que ouvir. É assim que a gente tem que resolver as nossas pendências e as nossas frustrações. Isso vale aqui para a igreja, isso vale lá na nossa casa. Às vezes a gente fica magoado com os nossos pais. Eu digo isso, às vezes nós ficamos, porque eu também já passei por essa fase em que eu não concordava com muita coisa que meus pais falavam e faziam. E a gente vai alimentando essa amargura, porque a gente chega na fase da adolescência, a gente começa a descobrir que o pai não é tão herói quanto parecia ser, que a mãe não é tão super poderosa quanto parecia ser, que eles também são seres humanos, ele tem as suas fragilidades. E aí a gente vai alimentando essas decepções no nosso coração, e a gente não tem coragem de sentar com os nossos pais para conversar abertamente, olhando olho no olho, e falar das frustrações que nós temos em relação ao comportamento deles. Mas a gente tem muita facilidade de sentar com um amigo e com uma amiga e falar mal daquilo que os pais fazem em casa, como se fosse um desabafo e isso pudesse ajudar você a resolver o problema. Não, o problema só vai ser resolvido quando você falar para o seu pai e para a sua mãe o que eles precisam ouvir de você. Mas aí tem um outro problema que nós também precisamos saber reconhecer as nossas dificuldades, os nossos erros. Porque se tem algo que o ser humano sabe fazer, é querer justificar os seus erros. Ah, mas eu agi assim porque você fez isso. Paulo está dizendo que nós devemos cingir a nossa vida com a verdade que liberta. Eu não sei se você já teve a sensação de sentar com alguém e conversar e dizer tudo que você precisava dizer, e depois você falar, puxa, parece que eu tirei um peso
das minhas costas. Essa é a verdade que liberta. Feche os seus olhos, quero orar com você. Se você puder e quiser fazer a sua oração também. Eu não sei quais têm sido as suas dificuldades em relação a uma vida vivida de forma verdadeira diante de Deus. Eu não sei se você tem buscado lutar contra você mesmo, que insiste em ser quem você não é diante de Deus. Eu sei quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas limitações. Eu sei aquilo que eu preciso pedir a Deus. Eu queria desafiar você a fazer desse momento agora um momento de oração. Eu queria também encorajar você a fazer aquilo que você sabe que precisa fazer, mas que você até hoje não encontrou força e nem coragem para tomar essa atitude. Que essa mensagem de hoje, essa reflexão possa ajudar você a tomar as decisões que você precisa, a seguir um caminho pautado na verdade, a verdade que nos liberta dos tormentos que a nossa mente nos apresenta, da consciência que vai pesando e que insistentemente vai nos acusando. Cristo veio para nos libertar disso tudo. Você pode continuar fazendo a sua oração. Nós vamos cantar uma música e depois nós vamos terminar esse momento orando ao Senhor. Deus de amor que me salvou. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Senhor Deus, nosso Pai, nós aqui nesta noite, Deus, como igreja do Senhor,
Nós declaramos que Cristo é tudo para mim, Deus. E agora neste momento, Pai, nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja com cada um aqui neste culto, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que cada um de nós estejamos revestidos com o cinto da verdade, Pai. Ele não está acima na minha cabeça, Ele não está aos meus pés, Ele não está ao meu lado, mas Ele envolve o meu corpo, Pai. E que assim seja com a verdade, Deus. Que ela envolva toda a minha vida, que ela envolva toda a vida de cada um aqui nesta noite, Pai. E aquele texto bíblico diz que aquele que mente é filho do diabo. E nós não somos, Pai, porque nós somos remidos, nós somos lavados pelo sangue de Jesus. E o pai da mentira não é o meu pai. O pai da mentira não é o pai dos nossos adolescentes, porque o nosso pai é o Senhor Deus. O nosso pai que nos resgatou da lama do pecado, Deus, é o Senhor, papai. E é pelo Senhor que nós estamos aqui, Pai. Revista-nos da verdade, meu Deus. Por favor, Pai, que a gente aprenda a cada dia a caminhar na Tua presença, Deus. Que a gente aprenda a cada dia a resistir ao diabo, como diz a Tua palavra. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, em nome de Jesus, Pai. Que o diabo não tenha poder sobre as nossas emoções, que o diabo não tenha poder sobre os nossos pensamentos, pois nós somos do Senhor, Pai. Nós somos do Senhor, Deus. Perdoa-nos, Pai, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, Deus. E se há alguém aqui nesta noite que foi incomodado pelo Teu Santo Espírito, se há alguém aqui nesta noite que foi confrontado com a Tua palavra, com a palavra da verdade, que é a Bíblia, Deus, no nome de Jesus, que essa pessoa se arrependa. No nome de Jesus, que esta pessoa não consiga dormir esta noite sem antes confessar o seu pecado ao Senhor, sem antes sentir o perdão, sem antes, ó Deus, poder chamá-lo de Pai com o coração tranquilo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o nosso culto seja sempre verdadeiro e não somente feito aqui neste lugar, Deus, mas que o nosso culto seja uma constante nas nossas vidas, que as pessoas ao olharem para nós sintam o desejo de conhecer a Ti, porque o Senhor Jesus é a verdade e a vida e nós temos a verdade e a vida, Deus. Obrigada por este culto, obrigada, Pai, porque nós somos confrontados com a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. E para trás não volto mais.
Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir o culto com a gente. A gente teve muito prazer em receber você aqui. Lembre-se, se ficou alguma coisa, alguma dúvida, se Deus ele falou algo no seu coração que você deve compartilhar, não hesite, nos chame lá nas nossas redes sociais, no WhatsApp, enfim. É isso. Lembre de seguir a gente nas nossas redes sociais, @uai-na-rede, @TheWaySocial e @R828. De segunda a quinta nós temos as nossas vibes de maneira remota. Mas para mais informações, manda uma DM pra gente. É isso, valeu. Valeu. Falou.